Olá, hoje temos a honra e o privilégio de conversar com um grande profissional, um grande ouvidor, um grande amigo, Paulo Arthur Góes. Paulo Arthur hoje ele é ouvidor da Arcesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, e tem uma vida dedicada ao setor público, à defesa do consumidor, à sociedade, ao cidadão. Então vai ser um prazer poder bater um papo, conversar com você em mais um episódio, um podcast destinado a discutir temas relacionados à ouvidoria, atendimento e CX de uma forma geral. Paulo, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar com a gente tanta informação, tanto conhecimento, tanta experiência. E eu queria começar essa conversa já passando a bola para você, para que você dissesse um pouco, né, na sua experiência no papel de ouvidoria, como você acha que a ouvidoria se torna um elemento importante dentro de uma agência reguladora para ela entregar qualidade de serviço ao cidadão, ao consumidor? E o que você tem a dizer também, aproveitando a sua longa experiência também na defesa do consumidor, como que você vê a ouvidoria, os canais de atendimento, nessa percepção do regulador, do órgão público, como esses canais podem ajudar a gente ter cada vez mais, ou cada vez melhor, uma qualidade de serviço para as pessoas. Então, obrigado pelo seu tempo, vai ser ótima essa conversa, e agora eu passo a bola para você começar a dar para a gente um pouco dessa sua visão e compartilhar com a gente essa experiência. Bom, Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É uma enorme satisfação poder participar aqui desse bate-papo com você e tentar transmitir um pouco da minha experiência, né, e pensar com isso aí ajudar nessa nossa missão de fortalecer o relacionamento entre empresas, clientes, cidadãos, governos, poder público, setor privado. É isso que a gente faz, né? Que a gente está buscando sempre unir as pontas e, com isso, trazer um resultado onde todos ganham, né? E a ouvidoria tem, sim, um papel muito importante, assim como no setor privado, sobretudo no setor público. A ouvidoria é uma instituição que ela vai ao encontro daquilo que é uma premissa da nossa Constituição, para começar, né? Porque, assim, o Estado ele tem que ouvir a sociedade, né? As decisões do Estado têm que ser, o quanto possível, tomadas com base, ouvindo o cidadão, e a ouvidoria é esse canal, né? É o canal que melhor representa o cidadão, os interesses do cidadão, da sociedade perante, né, o setor, perante o poder público. Então, assim, da minha experiência, posso dizer que hoje eu estou aqui na Arcesp, já vou completar aí 3 anos como ouvidor da Arcesp, mas eu tenho outros cargos aqui, já fui diretor também da agência, e a regulação é um ambiente que eu conhecia antes de dentro dele estar, né? Quando, na minha passagem pelo PROCON, eu tive a oportunidade também lá de desenvolver várias atividades, vários trabalhos, e pegar aquele momento onde o Estado, né, passou por uma grande reforma, lá em 1995, né, reforma administrativa do Estado, e uma visão de Estado mais enxuto, né, mais voltado àqueles serviços essenciais, né, com as privatizações, as concessões de serviços públicos, todo um arcabouço voltado aí naquele momento, segundo a visão da época, né, diminuir o tamanho e o peso do Estado, e delegando, né, ao setor privado a prestação de serviços públicos, muitos deles essenciais. E naquela época, e aquilo muito novo, né, o consumidor, que é o cidadão, né, que é uma das facetas do cidadão, foi, sem dúvida alguma, ali muito afetado por tudo isso, né? Afetado positiva e negativamente, né? Positivamente, porque passou a ter, por
podemos falar do setor de telecomunicação, né? É o melhor exemplo que a gente tem, talvez, né? O acesso, né, da população a esses serviços, que antes era um acesso bastante limitado. Por outro lado, também as dificuldades enfrentadas pelo usuário e os órgãos de defesa do consumidor naquele momento, o PROCON em especial, tiveram, né, um papel muito importante no sentido de representar os interesses desse lado mais vulnerável, mais fraco, né, nesse pêndulo, né, nessa relação que envolve, numa relação regulada sempre o Estado, o prestador de serviço e o usuário do serviço, né? Então, o PROCON teve um papel muito importante. Naquele momento, eu via de fora da regulação e imaginava assim, havia muitas dificuldades. E quando tive a oportunidade de entrar nesse ambiente, no ambiente regulado, foi possível entender que muito do que eu pensava realmente eu estava certo, né? Os órgãos de defesa do consumidor estavam certos, mas muitas coisas também. Entender que a vida do regulador, do Estado regulador, também não é fácil, né? O papel do regulador a gente costuma dizer, desagradar a todos um pouco. Se ele estiver agradando uma das partes, é porque outras não estão recebendo o tratamento adequado, aquilo que ela legitimamente espera, né? E assim, e aqui, né, como trabalhando, né, já há mais de 10 anos, né, no setor de regulagem, eu posso dizer que, sobretudo agora, mais nessa última quadra, né, já como ouvidor, eu posso afirmar, sem dúvida alguma, que o papel da ouvidoria, né, dentro da agência, de uma agência de regulação, uma agência reguladora, é primordial, né? Não há como se alcançar os objetivos, né, que tem o Estado regulador, o agente regulador, que é promover o equilíbrio das relações entre Estado, usuário do serviço e prestador de serviço. Não há como se alcançar esse equilíbrio sem uma ouvidoria forte, né, sem uma ouvidoria com independência, autonomia, né? E esses são aí requisitos de governança indispensáveis para que uma ouvidoria dentro de uma agência reguladora desempenhe efetivamente o seu papel, que é, em última análise, aproximar, né, o cidadão do processo regulatório e, de alguma forma, possibilitar que ele também possa interferir, né, atuar nesse processo de modo a fazer com que os seus interesses sejam levados em consideração nas normas que são editadas, né, nos processos que são levados aí adiante no âmbito das agências, né? Deixa eu pegar um gancho, né, do que você está falando. Olhando aqui o seu histórico, para a sua carreira, onde você já passou, onde você já trabalhou, né, você teve uma carreira bastante importante na proteção do consumidor, incluindo, né, anos de trabalho no PROCON São Paulo. Como que você avalia, né, essa sua experiência, as dores que você passou, na sua visão sobre a importância da ouvidoria e dos canais de relacionamento? Bem, eu diria que em todos esses anos que eu tive no PROCON, são alguns anos, Não podemos falar, vamos considerar muitos, né? Não precisa... São algumas décadas aí, né? Assim, a gente percebe, né? É possível entender que tivemos sempre a oportunidade, né? O PROCON sempre foi um ambiente de muita construção, a defesa do consumidor ali naquele... Eu entrei no momento ali, Código de Defesa do Consumidor começando, né? Então muita coisa sendo feita, construída, as relações sendo ali moldadas, né, à luz de uma nova legislação mais protetiva, muito receio de lado a lado, né? A busca sempre de trazer para esse processo a confiança das partes, né? Essa palavra-chave. A ouvidoria, entendo, eu vejo a ouvidoria
ouvidoria como o fiel dessa balança. A ouvidoria, ela é, sim, capaz de ouvir todas as partes, de ouvir todas as dores de lado a lado, de todos os lados, e sintetizar isso numa solução, né? Num caminho, numa proposta, para que aquilo que as legítimas expectativas de todos os envolvidos ali sejam em alguma medida alcançadas. Lógico, todos têm que ceder, e há limites para isso. E ninguém melhor do que a ouvidoria para entender quais são esses limites, para entender quais são essas expectativas, se elas, até que ponto você pode considerá-las ou não legítimas, né? Porque ouvindo, e aí isso é real. Ouvir é importante. Ouvir atentamente, a chamada escutativa, né? Ouvir sem julgar, ouvir sem tirar conclusões, apenas ouvir e, a partir daí, buscar, né, uma solução, um caminho. Então, assim, a experiência percebia ao longo desses anos, e posso dizer que tínhamos, assim, um contato muito intenso, né, com grandes empresas, com pequenas empresas, né, época de reclamações que precisavam ser resolvidas, problemas que se repetiam, né? E eu costumava dizer o seguinte, que quando o que distinguia, né, na minha opinião ainda distingue as melhores empresas das demais, é como elas lidam com o seu problema, né? Porque ninguém, não existe, não há como... Problema zero, né? Não tem empresa sem problema, não tem... Não existe. O problema ele vai existir. Sempre vai haver um problema para ser resolvido, né? E esse problema pode se tornar um caso de sucesso ou pode ser um fracasso retumbante da sua organização, né? E aí como que você... Então, assim... E eu vi, assim, empresas que, naquele checklist do que não fazer, quando você tem uma crise, gabaritavam, né? Porque apostavam na ineficiência do regulador, apostavam, muitas vezes, na dificuldade de acesso do cidadão aos instrumentos, né, disponíveis para ele buscar os seus direitos, apostavam... E essa aposta, ela está cada vez mais arriscada, na minha opinião, né? Por quê? Porque o acesso das pessoas, potência que as pessoas têm hoje, e cada vez mais, para dizer que elas não estão satisfeitas com alguma coisa e criar a partir daí, como poderia dizer, um desgaste para uma grande marca, é cada vez maior. Hoje as pessoas não precisam pegar uma fila, né, de 200 metros, como tinham que muitas vezes pegar no Procon, especialmente naquela época de planos econômicos, que a fila começava na Líbero Badaró e chegava até o metrô em Engabaú. A pessoa abre no celular e ela faz uma foto, ela grava um vídeo e aquilo se espalha de uma maneira que, assim, nenhuma empresa realmente com bons propósitos está buscando ser reconhecida, é algo desse tipo, né? Lógico que isso pode acontecer, mas acontecer porque você sabia o que precisava ser feito e não fez porque apostou, arriscou no outro caminho, e a gente vê isso acontecer ainda hoje. Ô Paulo, deixa eu, de novo, né? Vou pegar um gancho aqui nesse assunto, né? Tentando olhar tanto para o setor privado quanto para o setor público, quais são os canais que o usuário de serviço público, a gente, né, tem quando é um consumidor de serviço público, a gente tem para reclamar, né, para questionar, para falar, porque como que o consumidor acessa esses canais? No setor privado a gente vai falar, olha, a gente tem os canais de atendimento, se eles não funcionarem, você acessa a ouvidoria, reclama nos órgãos de defesa do consumidor, eu vou no Procon.
eu uso consumidor.gov.br. Quando eu falo do serviço público, e esse é o ponto, né? Não são só sobre quais canais estão disponíveis. O que o consumidor sabe? O que o usuário usa para reclamar, para questionar, para pedir informação? Como que essa experiência é igual, né? As pessoas se comportam igual no privado, assim como elas se comportam com o público, ou você enxerga alguma diferença no consumo de serviços públicos e privados? A utilização do serviço público, os serviços públicos, e aí a gente não tem como deixar de fazer um recorte aqui do serviço público puro, né? Vou assim dizer, que é aquele serviço que não é remunerado, Educação, saúde, iluminação pública. Por excelência, aqueles serviços públicos que muitas vezes se inserem até mesmo numa relação de consumo, mas são serviços públicos, né? Prestados pelo próprio poder público ou ainda por um delegatário algum desse serviço, né? Serviço concedido, enfim. Nós avançamos muito na questão da proteção do usuário do serviço público no Brasil. E aí nós temos que reconhecer que esse avanço se deve, sem dúvida alguma, primeiro à Constituição de 88, né? Reconhece aí um conjunto protetivo do cidadão, do usuário do serviço público, mas também graças ao Código de Defesa do Consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor ele derramou no setor público muito dos seus princípios, dos seus valores, a ponto de, em decorrência do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no Estado de São Paulo, em 1999, foi criado o Sistema de Proteção do Usuário de Serviço Público, que é a Lei 10.294, de 1999, vigente até hoje, né? Que criou ali claramente inspirada no Código do Consumidor, reconhecendo o direito do cidadão à informação, o direito a ser ouvido, o direito a poder reclamar, né, dos serviços públicos e ter a resposta do poder público, do prestador de serviço. E mais adiante, já aí um pouco mais para frente, depois de muita discussão e muito debate, né, no nosso Congresso Nacional, a Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público, né, a Lei 13.460 de 2017, e essa assim, com algumas um conjunto mais amplo aí de proteção. Então, por exemplo, hoje todo órgão público, toda entidade pública, ela precisa, ela deve, por obrigação legal, disponibilizar para o cidadão a sua carta de serviços. Então, se você quer saber quais são os canais para poder ter reclamar de um serviço ou ter uma informação sobre um serviço, esses canais têm que estar divulgados de maneira clara na carta de serviço daquele órgão, daquela entidade, né? Mas e quem que controla isso? Quem que olha para isso? Esse também é um sistema que vem se aperfeiçoando, né? As controladorias, né? Seja no plano estadual, seja no plano municipal, seja no plano federal, né? Que olham para isso, que monitoram isso, então, e acompanham isso, né? E cobram isso, exigem isso. Então, o poder público vem melhorando, vem se estruturando, a ponto de, hoje, e isso é interessante porque eu tive a oportunidade de participar de um debate, não faz muito tempo, né? E que reunia ali ouvidorias públicas e privadas. Ouvidorias do setor público e ouvidorias do setor privado. E um debate interessante que surgiu, que vai, acho que um pouco, que é importante para refletir, que gera uma reflexão importante, lá atrás, as ouvidorias privadas elas estavam bem à frente do setor público, né? Melhor estruturadas, bem posicionadas, estrategicamente posicionadas dentro das organizações privadas, enfim.
E com o passar dos anos, parece que o setor público conseguiu, ou em alguma medida, né, talvez olhando para algumas ilhas, mas o setor público avançou muito a ponto de, de certo modo, em alguns aspectos, poder ter ultrapassado mesmo o setor privado nessa questão do relacionamento com o cidadão, né, dos canais, das ouvidorias, da independência, da autonomia, da governança dessas instâncias, né, de escuta do cidadão, do consumidor. E ali as ouvidorias privadas, algumas falavam muito, se queixavam da estrutura, muitas vezes, que não seria condizente com o tamanho da responsabilidade. Lógico que isso acontece também no setor público, né? Mas o setor público parece que andou mais a partir de um certo momento, enquanto que o setor privado ficou meio que estacionado. Não que não tenha avançou, mas claro, a passos menos largos que o setor público, em regras de governança, assim, naquela parte do conjunto ali, né, de procedimentos. A gente vive isso no dia a dia, né? As empresas que são reguladas pelo poder público e têm a obrigação de ter a ouvidoria, né, caminharam e caminham mais rápido, né? Nós temos, na Abrahrec, muitas empresas associadas que prestam serviço, vendem produtos, não são do setor regulado e optaram já há muitos anos em ter ouvidoria. São casos de sucesso, né? A gente consegue enxergar como a empresa, que mesmo não tendo obrigação, criou uma ouvidoria, investiu no atendimento, ela tem mais retenção do cliente, né? O cliente permanece mais tempo, o NPS, que é a satisfação do cliente, é maior. Enfim, a gente tem uma série de indicadores que mostram o quanto uma ouvidoria estruturada, mesmo que a empresa não tenha obrigação de ter, e o investimento no canal de atendimento, satisfação do consumidor, assim, gera ganhos enormes para as empresas nesse cenário. Agora é um desafio, né? Como que o consumidor ele vai acessar essas informações, onde ele vai buscar essas informações? Eu não sei, você tem alguma ideia, né, do que a gente poderia pensar dos principais dificuldades, principais obstáculos que o consumidor tem de fazer essa interação direto com a empresa, né, com a empresa prestadora de serviço público, ou quando ele opta em judicializar? O que você enxerga como gargalo, ou o que você enxerga ou tem de exemplo, né, de benchmark positivo? Olha, o que funcionou bem? Olha, Victor, existem sim os gargalos. E eles existem porque, aí vamos falar de público privado, mas algumas coisas são parecidas. Né? Tá. A escala das coisas, dependendo do... Então, quando você... vamos pensar no setor de educação, por exemplo, né? No setor público, que são, assim, lidar com o universo, né, de tantas pessoas, de tantos interesses, de tantos usuários desse serviço, precisa ter ali, vencer, em primeiro lugar, a questão da quantidade, né? Isso serve tanto para o público quanto para o privado. Você pega grandes empresas prestam serviços públicos regulados, né? Telecomunicação, saúde, saneamento, enfim, energia, tem um volume extraordinário de demandas, até porque as pessoas também estão tendo cada vez, isso é bom, mais acesso a esse serviço. Né? Verdade. Então, verdade. O acesso traz esse outro lado, que assim, você pôs para dentro esse cidadão, né? Então você proporcionou cidadania, né? Mas a cidadania não termina a hora que ele consegue acessar, porque depois que ele acessa, os problemas vão existir, a gente precisa também ter mecanismos, instrumentos, ferramentas, estratégias para lidar com eles, de modo a manter o nível de satisfação das pessoas num patamar que seja bom, né? Que gere, e esse é o ponto, confiança. Né? É gerar confiança. Porque você conseguir manter esse nível de satisfação num patamar bom, ele traz a confiança.
E isso é o diferencial, né? Isso é o diferencial. Então, por exemplo, quando a gente estava lá no Procon e conversava com as empresas, falava do cadastro, muita reclamação. Uhum. Que a empresa... Não, mas o consumidor vem primeiro aqui no Procon. Ele podia ter falado... Ele não vai na empresa, eu resolveria, né? Você não pode, você tem que falar para ele procurar primeiro. As agências trabalham dessa forma, né? Uhum. Primeiro, o canal a ser usado é o do prestador do serviço, é o do concessionário de serviço público. E se não resolver, é sim procurar a agência. O Procon tem uma outra característica, você sabe bem, Vitor. Mas isso era muito legal. E aí eu dizia o seguinte, olha, se eu fosse o dirigente dessa empresa, a primeira coisa que eu ia botar na minha cabeça é assim, qual que é a minha meta, meu objetivo? Se eu fosse um ouvidor dessa empresa privada, é que o consumidor confie mais em mim do que no Procon. Essa é a meta, para mim, seria a meta de qualquer empresa. Olha, eu quero que o meu cliente confie mais em mim do que em qualquer outro órgão, entidade, poder, canal. Eu quero que ele confie em mim. Eu quero que ele saiba que, sim, se pode existir um problema, pode. Eu não vou dizer para ele que somos perfeitos e ele nunca vai ter problema. Não, pode, mas se tiver, ele pode ter certeza que ele vai ser tratado, que ele vai encontrar aqui o tratamento adequado e vai sair satisfeito com o resultado, né? Ainda que o resultado não seja aquilo que ele esperava no início, né? Então, assim, é isso, é confiança. Ele vai ter uma resposta, né? Sim, ele vai ter uma resposta. Sabia. É o mínimo, né? Satisfatório ou não, né? Mas esse é o ponto, né? Por muitos anos o mínimo era o desejável, era o buscado, né? Agora, nesse cenário, eu não sei qual que é a sua avaliação olhando para esse cenário dos últimos anos. Você acha que o consumidor está com menos capacidade de suportar, mais intolerante às falhas, ou um timing, ou exige uma resposta cada vez mais rápida, mais eficiente? E eu vou emendar essa pergunta. A gente tem o nosso podcast aqui, são sessões curtas de conversa, porque a gente tem a oportunidade de voltar a falar de novo num episódio futuro. Então, já queria puxar isso para... A gente tem duas questões ainda para debater antes de encerrar essa conversa. Mas, então, minha primeira pergunta é essa, né? Você acha que o consumidor mudou nessa expectativa de ter os problemas atendidos? E aproveitando esse tema, o que você vislumbra para o futuro, né, da ouvidoria de serviço público, né, de setores regulados e da defesa do consumidor no Brasil, principalmente se a gente considerar tecnologia, transformação digital, mudança do consumidor? Como que você enxerga esse cenário? O nível de paciência do consumidor, né, de tolerância, né, para usar os seus termos. E assim, vou fazer um parênteses aqui. Nós aqui na SESC, mas nós mergulhamos durante algum tempo no atendimento. Inclusive eu. Foram quase 90 dias no atendimento telefônico, ao menos meio período por dia. Meio período, cara, que experiência, hein? E olha, eu posso dizer que assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu para a nossa organização, para a ouvidoria, e com base nisso eu posso dizer que pode parecer que as pessoas estão menos tolerantes. Mas quando você ouve as pessoas e percebe a dor delas, você consegue se colocar no lugar delas e ver que, assim, muitas vezes não é intolerância. Tolerância demais, né? Tolerância demais. Vitorino. Sim. Então, assim, naturalmente que, como nós temos hoje muitas soluções para coisas que antes levávamos, sei lá, era muito complicado, né? Você conseguir fazer um depósito no banco, você tinha que se deslocar, às vezes, de ônibus da sua casa até a agência para fazer naquele dia. E hoje você faz em 1 minuto pelo celular. Lógico que isso traz para a nossa vida a expectativa de tudo, de quase tudo, a gente conseguir resolver da mesma forma.
né? Uhum. Mas realmente o que, na minha opinião, causa esse movimento que parece ser uma certa intolerância da sociedade, muitas vezes ele tem uma causa que pode ser simplesmente resolvida de maneira muito simples. As pessoas querem ser ouvidas e querem ter uma resposta, como você falou. Tá? Quando a resposta não é satisfatória, né, aí a gente vai para um outro patamar. Né? Aí a discussão. Mas assim, eu particularmente vejo que quando as pessoas veem que foram ouvidas, foram compreendidas, tiveram uma resposta que explique, mesmo que ela não concorde com aquilo, no mais das vezes, as pessoas elas sentem-se cidadãs. Né? Foram acolhidas, né? Foram respeitadas, foram ouvidas. A questão de como você vê, né, se é que houve, né? A gente falou de como o consumidor quer ser atendido, e como que você analisa isso no desenvolvimento da ouvidoria, né? Considerando o contexto dos desafios de desenvolvimento tecnológico, e quais são as tendências que você vê para a ouvidoria? O que você vê de tendências? Me sinto um dever de destacar isso, principalmente para o setor público, tá? Mas não só para o setor público, mas principalmente. E eu digo principalmente, veja, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, e no ambiente regulado isso é mais agudo ainda, tendem a acreditar que as soluções estão todas dentro da organização e que ninguém conhece melhor o que pode ser feito e como pode ser feito do que quem está ali dentro. Ainda mais em órgãos muito técnicos, né, que tem ali uma característica nossa, que uma agência reguladora. Assim, há uma tendência natural a crer que as respostas estão todas aqui. Isso é uma questão de cultura a ser trabalhada dentro da organização para mostrar que não, que, veja, muito do que pode ser feito está esperando uma oportunidade para ser dito para você. Você precisa se abrir para isso. Esse é o primeiro ponto, é vencer dentro das organizações essa cultura. Eu acho que isso é fundamental. E junto com isso, para mudar essa cultura, o que é preciso? É preciso descer da torre do castelo. Não adianta, temos que ouvir, e para ouvir as pessoas a gente tem que falar com elas. Lógico que não dá para ter um atendimento desse, assim, ouvir tudo. Não, a gente precisa de escala. Então, a tecnologia, ela é uma aliada das outras. Tem que ser uma aliada, né? Porque não adianta falar, não, inteligência artificial, por exemplo, fazer uso da ferramenta de IA, das ferramentas disponíveis, vai ser como você ter um desktop ou uma máquina, ou era ter uma máquina. Não tem como fugir disso, né? Mas assim, não tem como achar que isso vai dar certo se a gente não descer lá daquela torre do castelo e se colocar na mesma altura da pessoa com a qual a gente tem que falar, conversar, lidar, sabe? Tem que fazer isso. E, mais uma vez, volta a essa experiência que a gente teve aqui. Foi isso que a gente fez. Tivemos que fazer. Legal. Por uma questão circunstancial, para que o atendimento não ficasse, não sofresse uma solução de continuidade. De questões burocráticas, contratos, licitações, enfim, essas coisas que acontecem na vida de um órgão público. E isso foi um divisor de águas, porque a partir daí você... legitimou toda a atuação, né? Muda tudo. Você ouvindo realmente no mesmo patamar, descendo lá das alturas e se colocando na mesma posição do cidadão, do usuário, do consumidor. Olha, e o que eu costumo dizer é o seguinte: e essa cultura, para mudar realmente essa cultura,
todas as áreas deviam fazer um estágio na ouvidoria. Todas as áreas de uma empresa deviam... As ouvidorias... Olha, é importante montar um programa de estágio. Ouvidores por um dia. As ouvidorias têm que ser assim, conhecidas em todas as áreas. Desde a pessoa que está lá na ponta prestando serviço, fazendo a ligação, instalação, até aquela pessoa que está desenvolvendo o produto, né? Ou bolando a campanha de marketing. Todos têm que passar pela ouvidoria. Paulo, chegando na nossa parte final aqui dessa conversa, quais são os conselhos que você daria, né, o que você pode dar para os profissionais, para os líderes que trabalham no atendimento, no SEX, nas ouvidorias, tanto de setor público e privado, que querem tornar a experiência daquele que teve algum problema mais humana, mais acolhedora e que possa desenvolver sua carreira trazendo eficiência para a empresa, mas ao mesmo tempo acolhendo e resolvendo a vida daquele consumidor, daquele cidadão, daquele usuário quando ele tiver um problema. Se eu posso dar um conselho nesse assunto, a primeira coisa que eu diria é empatia. Se coloque no lugar do seu público, do seu consumidor, do seu cliente. Faça esse exercício. Antes de cair naquela armadilha de falar, não, mas isso aqui é óbvio, isso aqui... Procure seguir os mesmos passos daquela pessoa desde do primeiro momento. Percorre o mesmo caminho que ela percorreu. E depois, quando você chegar no final desse caminho, se você ainda tiver alguma dúvida, converse com essa pessoa para saber um pouco mais. Então, assim, o que tem que fazer isso dentro de uma organização? A ouvidoria. Para os líderes, eu poderia dizer o seguinte: fortaleçam as ouvidorias das suas organizações, das suas instituições. Não coloquem a ouvidoria como uma instância burocrática. O que importa é o SLA, é o KPI. Não, a gente tem que atingir essas metas, mas de verdade, o que esses indicadores estão, do ponto de vista do consumidor, do seu cliente, significando? Né? Ótimo, você conseguiu altos índices, mas isso realmente está levando valor para o seu cliente? Ou assim, está te colocando num nível bom, mas que a verdade lá fora não é bem essa? Né? Então, isso aí a gente tem que tomar o cuidado de não cair na armadilha de que, porque a gente está atendendo todos esses indicadores, nosso consumidor, nosso cliente está satisfeito. Né? Isso é fundamental. Tem que ter uma atenção muito grande para isso. O líder, ele precisa estar com o ouvidor do lado dele. Né? Ele precisa entender que a função do ouvidor não é dizer o que ele quer ouvir, é dizer o que ele precisa ouvir. É isso. Perfeito. Repetindo uma frase que eu ouvi certa vez de um famoso jornalista, João Betti, e para mim assim, acho que é o que representa de maneira melhor o papel da ouvidoria. Porque a ouvidoria o trabalho da ouvidoria é separar o joio do trigo e cuidar do joio. Porque o trigo é o que está indo bem, o que interessa para o ouvidor é o joio, é o que não está indo bem. Eu não posso ter medo disso, eu tenho que ter amor por isso. Porque esse vai ser a oportunidade. Essa é a oportunidade que a gente tem de promover a mudança, de transformar, de melhorar. Né? E ver o resultado. Isso é a coisa mais linda. É lindo quando você pega um problema, você vê que aquilo era um problema enorme, que estava todo mundo, que o seu cliente assim, já não acreditava mais em você, e de repente você muda o jogo. Né? Legal. É bom demais. Isso. Acho que a conversa inteira, não só essa parte, foi um grande aprendizado, um grande conselho. Muito obrigado por tanta troca de ideias. Tenho certeza que aqueles que vão nos assistir, nos ouvir, vão poder contar um pouco com a sua experiência, com a sua fala e poder melhorar o seu atendimento, melhorar a sua ouvidoria e colocar novos desafios. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Victor. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme e a gente
está sempre aqui para ter essas conversas que nos ajudam a ver de um modo diferente as coisas. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.